Catadores Cast, o podcast do blog Catadores de Relíquias. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Catadores e Relíquias. Eu sou o Fabrício Barros e estou com Wesley Corso Nogueira, mais uma vez. E hoje nós estamos aqui para fazer algumas indicações, não é, Wesley? Nós faremos outras indicações, mas hoje iremos focar em duas, que são animes e mangás. Mas tudo isso depois dos nossos recados. Até daqui a pouco! Recados dos catadores. E nos recados de hoje, eu quero, né? Se eu queria, não quero mais. Eu quero agradecer a todos que ouviram o podcast passado. Muito obrigado. Valeu a todas as pessoas que deram um curtir na página. Vocês são maravilhosos. Beijaria vocês na boca, as meninas, por favor. Os rapazes, não. Daria um aperto de mão, um aceno bem de longe. Tchau, adeus. E peixe. Dessa aí, peixe, beleza? Não, nós somos gratos a todos vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Nós vamos estar trabalhando para fornecer o menor material possível em podcast. Porque eu não vou dar nada pra ninguém. Você vai? Não. Então nenhum dos dois vai. Ok. Eu tenho um agradecimento ao rapaz que compartilhou pelo Twitter o nosso podcast. Sério, cara, nós estamos ficando... Eu vi só um, mas eu acho que só ficou nesse. Pô, o cara do Twitter, mano. Mas então... agradecer a todos. Cara, teve gente no Google Play que deu não sei como fala no Google Play, curtir, aceitar, dar joinha. Eu acho que é curtir, cara. Também. Então, eu acho que deve ser alguma coisa desse gênero. Ou dá mais. Dá então, um maisinho do Google+. Nós ganhamos 2 plus, digamos assim. Eu achei excelente. Falei, meu, ok, muito obrigado. Eu ganhei um dia naquela hora quando eu vi. Falei, parabéns, muito obrigado. Valeu mesmo. Nós vamos... tentar, não queria falar tentar, nós vamos fazer mais podcasts, nós vamos trazer mais conteúdo pra vocês. Nós estamos trabalhando em trazer mais conteúdo no Facebook, não é, Wesley? Isso, eu tô começando a trabalhar. Deu alguns problemas que eu era pra colocar 2 por dia, pelo menos. Eu não consegui colocar assim nesse ritmo, mas eu já vou pegar série esse final de semana, já botar uns 20 mil aí pra vocês curtirem aí. Eu também tenho que pegar a série no blog, porque então eu tenho que dar o exemplo agora, já que tem... Eu não posso fazer 1 por semana e o cara fazer 50 por dia, né? Aí fica mancado. Mas, tem mais alguém que você queira dar um recado? Eu quero agradecer pro Luke, que ele não pôde estar aqui hoje. Que ele ia fazer parte deste programa de hoje, fazer as indicações, mas por questão de saúde não pôde estar aqui. Sim. Obrigado, Luke. Pô, mas vai ter outras oportunidades, você vai estar melhor. E nós vamos torcer para que você esteja saudável e possa dar uma porrada na sua cara. Quer dizer, esteja melhor e nós podemos fazer um ótimo podcast. Mas ok, só isso de recados, então vamos partir para o podcast. Vamos ao podcast. Mas voltando aqui, vamos às nossas indicações. Quem começa é o cara que tem a letra mais perto do Z. Wesley, por favor. Vamos começar por animes ou mangás? Animes. Animes, que veio depois dos mangás. Se for cronologicamente, a gente vai vindo do desenho na pedra. Mas desenho é bom, né, cara? Na pedra. Até na pedra, mano. Os caras faziam lá as aventuras dele no dia a dia, fugindo dos mamutes, caçando os onças lá. Mano, vira selvagem dele, depois fazer aquelas pinturinhas assim, ó. Oxi! Então vamos começar com isso. Vamos indicar uma pintura rupestre, vai. Em Minas tem várias pinturas rupestres descobertas não tanto tempo atrás, mais ou menos um ano, eu acho, se eu não me engano. Onde? Minas mesmo? Esqueci o nome da cidade. Caramba! Mas essa cidade, a cidade de Caramba, ela é bem gostosa de ficar. Ela tem várias pousadas, ela tem várias fazendinhas legais. Tem águas termais. Sim, caramba, vamos pra lá, caramba. E fala em caramba quando chegar lá. Eu não quero nem saber quem mora lá, o que é. Mas então, agora falando sério, minha primeira indicação de anime é Beelzebub. A história se passa com um bebê que é mandado para o mundo dos humanos. Ele é, na verdade, o filho de Beelzebub, o Lorde, que domina todo o inferno. Depois um rapaz
o chamado Oga, ele é um estudante do ensino médio, primeiro ano. Depois ele tava passando perto do rio, ele encontrou esse bebê. Depois esse bebê faz, entre aspas, um pacto com o Oga, mesmo sem ele saber. O Oga vira o protetor desse bebê, e esse bebê, pra poder usar o poder dele no mundo terrestre, ele tem que ter alguém um portador pra isso. Depois o Oga vira, entre aspas, a ferramenta do poder do bebê. E o pai dele mandou o Beelzebub na Terra pra destruir toda a Terra, porque ele falou, tô entediado, vai lá destruir a Terra. É um shonen, tem bastante comédia, bastante brincadeira. É um que eu gosto, já terminou até o mangá e o anime também. É sério, vi que agora no Brasil tá sendo publicado o Beelzebub, né? Isso. Tá já há algum tempo já. Tá há algum tempo, mas o mangá terminou mês passado, se eu não me engano. Mais ou menos um mês, não faz tanto tempo. Caramba, nossa, porque eu pensava que vai ter uma história gigantesca, mas ok. Fechou, se eu não me engano, em 300 capítulos, mais ou menos. 200 e pouco, 300. Uau, velho. Caramba. Então vai acabar logo aqui também. Deve ter uns 10 capítulos em cada mangá aqui brasileiro. Vai acabar rapidinho. Isso é bom até. É difícil ver em histórias boas e termina rapidamente até. Uma coisa que eu gostei disso foi, por exemplo, no River Master, que é uma história também pequena, que é do mesmo criador Fairy Tail. Eu lembrei, agora tem uma desvantagem. Tem o... Inuyasha. Não, eu agora entendi, sim. É ótimo que seja desse jeito, não mude, por favor. Inuyasha tem 112 volumes, que são volumes que você pode confundir com papel higiênico, e tão fino que é. Mas é bom isso daí, a história fica, entre aspas, mais acessível pro público. Não fica aquela coisa assim, entre aspas, maçante. Por exemplo, One Piece. Tem muita gente que não vê a história porque fala, pô, o mangá tá no 700 e pouco, o anime tá no 600 e pouco, 400. Eu não vou ver isso. É muita coisa pra ver. Cara, e hoje você vai pegar, tipo, é uma montanha hoje, né, velho? Pra você pegar e ver tudo. Principalmente o anime, eu acho. O anime demora bem mais, porque é 20 minutos cada episódio, fora que tem aqueles, entre as fillers, mesmo os fillers não sendo tão ruins, às vezes, sendo até que legais, mas mesmo assim é uma perca de tempo pra você ver a história completa. Mais algum adendo sobre o Beelzebub? Como vocês perceberam, vai retratar bastante sobre demônios. Depois ele encontra, junto com o bebê Beelzebub, vem uma criada chamada Hilda, que começa a viver junto com eles lá. Depois eles pensam que é... não posso ficar dando spoiler, vocês têm que ver. É só uma indicação. Mas então, a indicação é essa. Pô, eu tenho que tomar cuidado senão eu acabo dando spoiler, mano. Não, mas tranquilo, às vezes acontece sair um spoilerzinho ou outro, assim, tipo, no final o cara morre. Haha. Trouxa. Assim. Não, isso daí é de outro. Isso daí é de outro mangá. Ah, tá. Minha primeira indicação, Speedgrapher. Que é isso? Speedgrapher, o que se trata? O Japão é mostrado como um mundo onde os pobres, quem tá embaixo fica mais pra baixo, quem tá em cima sobe muito mais. É um lugar... De cima sobe, o de baixo desce. Bom. Bem nessa, viu? Quem é rico pisa em quem é pobre, tranquilamente. E tem no meio desse Japão estranho, desse mundo mais selvagem, mais capitalismo selvagem, pode-se dizer assim, tá o repórter Tatsumi Saiga, repórter fotográfico que cobriu algumas matérias de guerra tal, e hoje tá na atualidade do anime, ele tá investigando parte de corrupção no governo. Nessa investigação, ele chega num clube secreto no subsolo de Tóquio, onde todos os figurões do governo satisfazem suas fantasias sexuais. Aí lá dentro acontece uma grande reviravolta, que é essa parte eu não vou contar, eu só quero só indicar isso por quê? Cara, você vai ver uma violência que ela não chega a ser não chega a ser albergue. Você não vai ver ninguém cortando pessoas devagarzinho, nada disso. Só que é uma violência pesada. A história, ela surpreende até o final, ela chega a surpreender. Ela tem um vilão ok, um vilão com um poder estúpido e tão forte. Só que ele tem uma motivação pro que ele faz. E a motivação dele é excelente. E cara, vai ser a primeira vez, isso é um spoiler já, vai ser a primeira vez que você vai ver uma câmera fotográfica com outros olhos, velho. Que eu não vou falar o que ela faz, mas vai ver ela com outros olhos, com certeza. Eu vejo câmera fotográfica com outros olhos desde daquela vez que eu vi um filme de Jack Chan que tinha uma espiã com uma arma dentro da câmera fotográfica dela. Disparava balas. Só colocar um adendo, esse é o adendo final. Se você, digamos assim,
Se você, cara, é menor de 18 anos, avisa papai e mamãe que isso não é tão leve assim. Ele tem violência, ele vai ter, não um sexo explícito, ele vai ter um sexo... ele diz que é. Ele vai mostrar uma sombra, ele vai mostrar uma passagem muito rápida de um peito, de uma bunda, alguma coisa assim. É passageiro, não é explícito, mas vai estar lá. É mais 18. É mais 18. Esse é o anime mais 18 que, eu recomendo pra quem curte anime. Cara, se não assistiu isso aí, tá perdendo muito, velho. Tá perdendo muito. Speedgrapher, excelente. E ele tem uma ação bem legal, ele tem uma ação inteligente. Ela vai mostrar como uma coisa que eu vi em One Piece, quando o Crocodile fala que não adianta você só ter o poder, você tem que saber usar ele. E o Tatsumi Saiga sabe usar o poder. Coloquei aspas pra caramba aqui. Ele sabe usar o poder dele muito bem, cara. Muito bem. É incrível, velho. É incrível. Mas é isso. Minha indicação agora, a primeira indicação minha é Speedgrapher. Eu espero que vocês gostem. Lembrando, plus 18, por favor. O Wesley chega com as coisas mó de buenas, assim, mó tranquilo e tal. Eu chego, pé na cara, não sei o que, papapá, não. Não é assim, é que eu curto esse esquema mesmo, eu acho meio legal. Eu peguei uns esqueminha mais leves pra galera massa poder ver, né? Fui mais amiguinho da galera. É que eu gosto de uma coisa mais... Da coisa que tenta ter pé no chão. Às vezes ele tem mais sangue. Às vezes ele tem mais peso com o sexo. Não pornô. Não chega a ser pornô. É uma coisa mais pesada. Ela chega a ser um pouco mais pesada. Só que ela tá lá. Anime. Nesse estilo eu gosto do Old Boy. Eu não assisti até hoje. Que é um seinen. Depois com isso tem bastante sangue. Pra você ter ideia, uma hora ele pega o martelo e praticamente mata todo mundo da sala. Tipo, vem uns 20 negros e ele mata todo mundo da sala. Caramba, eu não assisti até hoje. Eu não assisti até hoje. Porque tem a trilogia Senhor Vingança, Lady Vingança e Old Boy. É a trilogia da vingança que o cara fez. Eu não assisti nenhum. É um pecado, digamos, é um pecado cinematográfico meu que eu não assisti essa trilogia. Mas é um mangá. Tem a trilogia de filme. Acho que foi feito baseado em conto. Sim. O filme. E depois ele virou mangá. Se eu não me engano, o mangá veio antes, não foi? A não ser que foi assim. Foi livro, mangá e filme. Eu acho que foi mais ou menos isso, porque foi esse fizeram caminho. uma última readaptação do filme Old Boy agora. Até lançaram de novo uma adaptação do filme. Que fica um cocô. Ficou um cocô. Ficou. Não precisa nem dizer, não assistam o americano. Vai lá, pega o coreano, chinês. Coreano, pega o original. Não vai no americano, não, porque o americano ele tem. Eu vou falar assim, ele tem preguiça. Ele quer ver o produto dele. Ele fala, ele não quer ver legenda. Todo mundo vê que ele não gosta de ver legenda. Então ele vai fazer o produto na língua dele. Aí ele faz um produto enlatado do jeito dele. Fora que tem coisa que vende no exterior que não vende nos Estados Unidos, depois eles tiram. Lá no exterior você não precisa de tantos motivos, como que eu acho que eu vi isso onde? Eu acho que foi no Jovem Nerd, que não foi no Matando Robôs Gigantes. Eles falaram isso, eu concordo plenamente. No exterior, Japão, por exemplo, o Tigre e o Dragão, eles voam. E eles não precisam explicar porque eles voam, porque tá uma coisa realizada na cultura deles, nas lendas e tal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, vai falar, no ocidente em geral, vamos supor, o cara voa. Por que ele voa? Você vê até a parte de poder das pessoas, tipo HQ. Tem toda uma explicação porque o Wolverine tem aquele poder, um super-homem, Flash, Homem de Ferro, qualquer coisa tem uma explicação que eles tentam colocar. Mesmo pode ser mais idiota, mas eles colocam uma explicação. Você vai pegar alguns mangás, por exemplo, não tem explicação nenhuma. Até o Old Boy, se você colocar, o cara nem sabe porque ele foi sequestrado até praticamente no final. Até o final, chega no final, é surpreendente, velho, a virada que dá. Porque eu sei tudo sobre o filme, só que eu nunca assisti o filme. Por causa de influência, de gostar de ver spoiler. Eu gosto de ver spoiler. Por favor, joguem spoilers na minha cara. Spoiler. Joguem spoilers na minha cara. Eu vou falar bem devagar, que as pessoas podem jogar pedra, pode jogar tijolo, pode jogar a mãe de perna aberta. Pode jogar tanta coisa. Tanta coisa que as pessoas podem jogar em mim. Pode jogar ovo. Pode jogar coisas obscenas, sei lá. Mas ok. Speedgrapher, 24 ou 26 episódios, não tô lembrando bem agora. É isso aí. Então vamos pra segunda indicação sua, Wesley. Minha segunda indicação é um ótimo anime, um clássico, ao meu ver, um clássico do mundo de animes na parte de comédia, que é Great Teacher Onizuka. Puta, isso é excelente, velho. Por favor, sinopse. É a história de um
um homem de 22 anos, que ele era um ex-líder de gangue de motociclistas, junto com 2 amigos dele. Depois, com isso, com o passar do tempo, ele decidiu virar um professor. E com isso ele começa a entrar em escolas. No primeiro episódio ele entra numa escola, e depois no segundo ele vai para outra escola, que o primeiro episódio ele era só estágio dele. Depois nessas escolas ele sempre encontra alunos problemáticos. São alunos que odeiam professores, ou que mesmo marginais, assim, de gangue, delinquente. Depois o anime todo passa ele trabalhando com esses alunos, entre aspas, que era a vida dele antes. Que ele era um aluno marginal, depois ele nunca teve o apoio de um professor, e ele tá querendo dar esse apoio para os alunos. Depois ele é faixa preta em karatê. Depois ele vive entrando em rascada. Ele salva a vida de aluno. Ele faz várias brincadeiras. Por exemplo, uma aula ele tá com uma fantasia de elefante, que ele fica na cintura dele. Depois ele fica dando aula com várias fantasias, fazendo cosplay durante as aulas. E ele, entre aspas, ele erra na ortografia, lá nos kanjis do Japão ele erra e tal, mas mesmo assim ele consegue ser contratado e fazer um bom trabalho com essas turmas dele. E é um anime que é comédia do início ao fim. Todo o episódio vai ter várias piadas que vai fazer você rir durante todo o anime. Eu vou perguntar, tem também a série live action, né? Sim, teve 2 live actions e 2 filmes, se eu não me engano. O filme do Great Teacher Onizuka, se eu não me engano, é um live action, não sei qual que foi. Teve a maior visualização da TV japonesa de todos os tempos. Foi o programa mais visto, pra ver como que o japonês gosta do Great Teacher Onizuka. Tipo, é a galinha dos ovos de ouro, entre aspas, assim. A turma ama Great Teacher Onizuka lá no Japão. Por isso que já teve vários live actions. Esse mangá, se eu não me engano, é dos anos 90, 80, não lembro certo o ano, mas é mais ou menos desse daí. E teve um live action feito 2, 3 anos atrás. Uma coisa até recente pro público que, entre aspas, não viu isso. Mas mesmo assim eles gostaram. Tem mais algum detalhe, alguma coisa pra gente? Eu acho que é só isso. É assistir pra ver as piadas e dar risada. Tem mais ou menos 54 episódios, se eu não me engano. E depois do anime vai ter um mangá e vai ter todo um universo ainda pra você explorar. Porque além do Great Onizuka, tem um mangá que conta a história dele quando ele era líder de gangue. Tem a história contando sobre os amigos dele, o Ryuji e um cara que vira policial. E depois tem várias coisas assim, no universo mesmo. Tem uma história que é no período onde tá o Great Teacher Onizuka passando. Tem o 14 Days, 14 dias assim, que seria uma brecha na história do Great Teacher, que conta uma outra história. Dentro dessa história. Saquei. Tem muita coisa, o universo dele cresceu muito. Muito bom. Então aí está Great Teacher Onizuka pra vocês, a segunda indicação do Wesley hoje sobre anime. E agora, pessoal, people, nós vamos fazer indicações do segundo item na nossa lista aqui, que são mangás, Isso cara. é o segundo anime. Ah, verdade. Desculpa. Já tava querendo pular. Eu vou lá fora e tal. O cara deu um discurso aqui, eu falei 2 linhas do negócio, ele fez um discurso do negócio aqui. Cara, eu vou queimar a pauta e eu vou falar de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Eu queria ter uma pauta de Great Teacher Onizuka como você, eu falei porque eu amo esse anime. Cara, eu vou queimar porque eu ia fazer uma matéria, não vou fazer nada, agora eu vou falar agora. Até joguei o caderno aqui e falei, é isso. Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ou Yu-Gi-Oh! 5DS, ou 5Ds, ou como você quer colocar. 5 dragões. 5 dragões também serve. Das sagas de Yu-Gi-Oh! É a que eu mais gosto. Ah, mas tem a da Globo. Cara, foi memorável, foi legal. Começou a minha vida de vício em carta com isso. Foi, ok. Que vício, né? Que vício, velho. Ok, tudo Faz bem. mal da vida até hoje. Cara, eu tô com 3 decks de Yu-Gi-Oh! Eu tenho um deck de Yu-Gi, um deck de Magic, um deck de Pokémon. E eu quero fazer um de Card Fight Vanguard, cara. Pô, Eu já tô ganhando, tem um. pô, Já tô ganhando, já tô. tá ganhando disso. Nessa corrida. Campeone. Mas então, Ô, Campeone é outro anime. ok. Ok, assistam Campeone também. Eu não sei o que é, mas eu. Campeone é um anime sobre deuses. Ah, O cara tá. ganha um poder de um deus, depois ele começa a matar deuses assim, e ele consegue pegar poder de outros deuses. Ele depois, enquanto isso, ele vai pegando, tipo, além de um shonen, assim, também harem. Além de ter par de luta e tal, depois ele começa a ter um monte de mulher que começa a servir ele. Eu acho que você vai gostar, Pinta. É bem o estilo que você gosta. Então fica uma terceira indicação. Aí, então, já. Ok. Voltando, Yu-Gi-Oh! 5Ds, por favor.
nós somos apresentados na primeira cena a Jack Atlas, ou Atlas, dependendo da tradução que você pegar, que é o atual campeão dos duelos da cidade de Domino. Cara, e nossa, tem festa e o cara é considerado o rei, tudo incrível. Não, uau, que incrível, não sei o que. Ao mesmo tempo, nós somos apresentados ao Fudo Yusei, que mora na satélite, na cidade de satélite, né? Uhum. Que é a parte, digamos, pobre e rejeitada da cidade. Domino é a parte classe média rica e satélite é a parte pobre da cidade. Tanto é que o lixo da cidade de Domino vai para satélite. Uma das grandes atrações da cidade de Domino são os duelos feitos em cima de motocicletas. Aí alguém chega e fala assim: pô, mas cara, um duelo de Yu-Gi-Oh! Na motinha? Sim, cara, e fica incrível. Fica lindo. Até os efeitos que aparecem os monstros em cima daquelas motos, não daria pra fazer um efeito melhor se ele não tivesse ali na moto. Se tivesse normal no campo, não ia dar pra fazer todos aqueles efeitos lindos que tem. Porque agora, meus queridos, como nós tínhamos falado no último podcast, se a gente falou que a ação é magia, aqui velocidade é magia. E aí você também sente a velocidade acontecendo. Você sente a importância de estar rápido, de estar correndo, de estar ali na tensão junto com o cara sacando cartas. A tensão do cara em cada jogada. E vai ter o poder do protagonista que a gente falou no episódio anterior. Vai ter cartas com efeitos destrutivos, infinitos, que são derrotados pelo poder do protagonista também. No final, a maior prova disso é o final, que é umas cartas muito filha da mãe. São deuses. Sim. Mas, cara, se eu não me engano, são 185 episódios que eu assisti. No anterior do podcast eu falei um número, devo ter falado um número diferente. Mas são 185 episódios que eu assisti amarradão. Chegava em casa do meu trabalho e assistia amarradão, velho. Até chegar e dormir. É muito bom, velho. Quando eu falei também, a mudança de duelo do padrão do Yu-Gi, que é o começo, não se pode negar as raízes do jogo, pra colocar num formato diferente, que é corrida de duelo, pra mim foi foi a coisa mais incrível que eu vi em questão de card game, tipo, card game em anime. Depois tem Card Fight Vanguard, que também foi legal, né, foi bem didático, mas isso é outro assunto. Eu quero indicar pra vocês Yu-Gi-Oh! 5Ds, que tem uma história legal. A história do protagonista ela é mais séria do que do Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! GX, do Zexal também, se você pensar bem. Eu acho que esse daí é o anime que retrata mais seriedade em todos os animes do Yu-Gi-Oh! Ele tem toda essa questão até da classe social. O protagonista é preso, tem muita coisa, tem a parte do lixo, o futuro que pode ser todo destruído. Ele coloca bastante questões entre aspas até que adultas. Sim. E tudo vai ter o duelo, mas só que tem muito assunto no meio do duelo ali. Às vezes, como você se sente com o mundo ou para o mundo. Tem personagens que fazem esse questionamento num duelo, cara. Eu achei incrível isso. Os duelos não é simplesmente, eu quero duelar contra você, você parece ser forte. Não, os duelos todos têm até uma coisa assim, por exemplo, um dos primeiros duelos que ele tem assim Eles têm contexto. Tem todo um contexto bem trabalhado. Até boa parte do anime ele tá buscando vingança. Depois ele tá buscando, entre aspas, uma superação dele. Tem aquela parte até do evitar uma destruição do mundo dele também. E tudo é um contexto bem trabalhado, não é simplesmente o personagem jogados pra ter história. Sim, cara, então essa é a minha indicação. Povos, pessoas, peoples. Yu-Gi-Oh! 5Ds, pra mim, dos Yu-Gi-Oh! É um dos melhores, cara. Eu coloco pau a pau com o primeiro Yu-Gi-Oh! O primeiro Yu-Gi-Oh! É nostalgia, o 5Ds pra mim é o que eu acho excelente, minha opinião. Então, essas são nossas indicações de animes. E agora nós vamos partir no próximo bloco agora para indicações de mangá. Voltando aqui a nosso podcast lindo, maravilhoso, Pichu Pichu. Nós estamos aqui agora para dar as nossas indicações sobre mangá. E você começou no bloco anterior? Sim, agora você irá começar. Eu vou começar então já com um terror, com horror, desespero, matança, Naruto, não, Uzumaki. Sim, nós vamos começar com Uzumaki, não Naruto Uzumaki, não é esse. Uzumaki trata do que, meus queridos? É um mangá com 3 volumes só.
Só você tem 3 volumes desse mangá. Ele é terror, sim, é um terror legal. Veio pra cá no Brasil naquela época que tava saindo o mangá do The Ring, que é o chamado, né? Que seria aqui, que não tem nada a ver chamado com The Ring, tipo, não ter o título, os dois são meio estranhos. Mas voltando, Uzumaki seria, não a tradução bem livre, assim, seria tipo rodamuinho ou espiral. Até a base do Naruto, que o Uzumaki é aquele que até mostra o redemoinho da cara dele, e tem o alimento lá que vai no lamen lá dele, que chama Uzumaki também, que tem uma rodinha rosinha. Sim, só que o que acontece? Tem a nossa protagonista, que eu dei um branco agora no nome da protagonista, a Kiri Egoshima, nossa querida Kiri. Ela vai estudar, vai de uma cidade, nova escola, tem seu namorado, tem toda sua vidinha. Só que alguns fatos começam a acontecer na cidade, sempre relacionados a espirais. Todos os fatos que acontecem nos 3 volumes do mangá têm a ver com espirais. Pode dizer que é uma história com cronologia? Até você consegue encaixar uma cronologia neles. Só que pra mim, eles são umas histórias separadas de terror. Pra mim, dá um mal-estar, até porque eles são pesados também. Outra coisa pesada! Tem que ter aquele lado mais trash e outro lado mais bonzinho, né? Mais bonitinho. Pra você ver só, eu vou dar spoiler da primeira parte ali. Um senhor, ele fica tão aficionado pela perfeição de uma espiral que ele começa a desenhar isso, ele começa a ver isso em todo lugar, tal, até que ele pensa, poxa, por que eu não posso me tornar uma espiral? E uma manhã, bela manhã, a gente perto do final desse capítulozinho pequeno, o primeiro capítulo, isso é um spoiler que você vai ler em 2 minutos. Ele aparece, ele tá dentro de uma tina redonda, ele tá todo retorcido e todos os ossos, ele quebrou todos os ossos dele para se tornar uma espiral humana. E ele ficou dentro dessa tina e ele se tornou uma espiral no final das contas. Todo retorcido certinho, é uma espiral, você vê a cabeça no centro e o corpo todo torcido. Espinha, braços, pernas, todos os ossos quebradinhos, assim, pra você ver também. Isso só o primeiro capítulo, só pra você ver a fixação que fica com espirais. Isso vai aumentando e aumentando. Até por isso que dá essa impressão de cronologia, até num ápice que toda cidade acontece algum evento que eu não vou contar agora. Mas leiam, por favor, que o Uzumaki é recomendadíssimo pra quem gosta desses mangás de terror, essa coisa mais gore, mais sangue nos olhos, assim, é muito bom. E eu acabo essa coisa linda, essa coisa leve, florida de indicação, pra passar pro Wesley aqui, primeira indicação de mangá, Wesley. Minha indicação também é um tema mais adulto. Tem sangue, pra você ter noção, tem uma hora que eles mandam, de vez de pedras em catapultas, eles jogam cabeças. Eu também acho que eu economizaria pedras, cara. Às vezes acontece isso. Mas então, o nome desse daí é um manhua, né? O nome? Manhua, se é coreano, chinês, acho que tipo, se eu lembro é coreano que chama manhua. Se eu estiver errado, por favor, comentem no blog, comentem no Facebook, comentem, mandem e-mail pra mim xingando. Não é isso, seu vagabundo! Fale alguma coisa, deem seu feedback, por favor. Se estiver falando porcarias, por favor, falem que porcarias nós falamos pra nós consertarmos, pra nós termos um feedback e podemos trabalhar melhor daqui pra frente. Sim. Mas esse é um manhua. É um mangá que não é japonês, vamos colocar aí. Sim. Então, o nome dele é Feng Shenji. Feng Shui? Feng Shenji. Feng Shenji. Feng Shui. Não. Mas então, vamos focar no assunto. Ele tem a ver com arrumação de casa? Não. Ih, caramba, fugiu. Feng Shui, não é Feng Shui. É Feng Shui, né? Mas então, é Feng Shenji, que é o nome do mangá. Ele conta a história de um homem que ele se rebela contra os deuses. É como se fosse mais ou menos mitologia grega, mas os deuses estão mais próximos dos seres humanos, como que é base de toda a mitologia oriental. Os deuses vivem junto com os seres humanos praticamente, tem um convívio melhor. Mas nesse daí os deuses têm uma terra deles. Certo. Mas sempre mandam, alguns deuses mandam os mensageiros deles, que são deuses também, para pegar sacrifícios ou outras coisas. E até um ponto que esse rei, ele fala, não vou mais tolerar os sacrifícios, não vou mais fazer a vontade dos deuses. E parte pra guerra contra os deuses. Ele vai, luta contra os deuses, ele e o irmão dele, eles são os únicos que conseguem bater nos deuses, por causa de alguns certos poderes que eu não vou revelar. Mas os dois, esse rei morre. Caramba. É a história da continuidade no filho dele, que era um príncipe mimado,
mimado mesmo, bem idiota. Depois ele praticamente morre, mas ele tem uma segunda chance possuindo o corpo de uma outra pessoa. Depois ele possui o corpo de um filho de um carpinteiro, se eu não me engano. Um cara que não era nada. E com isso ele tem que viver uma vida no começo como se fosse um escravo de um cara qualquer, tirando qualquer coisa que ele tinha como príncipe. Ele não tem mais nenhuma regalia nem nada, não. Você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer tudo por você. Depois ele começa a descobrir os poderes dele e tal. Depois, agora tá no capítulo 104, se eu não me engano, do mangá. E ele está enfrentando os deuses numa batalha realmente humanos contra deuses. Ok, então, Edson. Então, mais algum adendo? Antes de eu passar para minha segunda indicação? Esse daí também é mais 18. Os temas trabalhados eu achei muito bom, porque os temas é até parte... Como que ele era um príncipe mimado, no começo pega bastante sobre isso, como que é a vida das pessoas, que ele não conhecia nada. Tem uma garota que se sacrifica por ele, sofre bastante no começo, daí até que ele percebe o que está acontecendo, depois ele muda a atitude dele. Tem muita coisa, mostra até parte dos deuses, por exemplo, eu sou soberano, tenho o poder aqui, então os seres humanos são pior que verme, tem que apenas obedecer. E com toda a forma que é trabalhado isso, eu gostei muito e eu recomendo para as pessoas verem isso e ter sua própria opinião sobre esse assunto, que eu achei muito bonito a forma que foi retratado. Entendi, valeu. Eu fiquei dividido entre dois mangás, como você falou, vai os dois então? Ok, então vamos em ordem alfabética, eu vou falar de Angel Sanctuary. Angel Sanctuary é um shoujo que foi criado por Kaori Yuki. Ele tem 40 volumes que saíram no Brasil, saíram pela Panini Mangás e foram republicados de novo. Eu peguei republicação, foi um custo pra pegar isso. Mas foi bem legal, tipo, essa caçada dos mangás é muito bom, essa parte de você colecionar mangá, porque você tem que caçar o mangá que você não conseguiu, e vai em evento e tal, é bem legal. Mas voltando ao mangá em si, ele fala sobre, ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre anjos, sobre demônios, sobre o próprio Deus, e ela, tipo assim, por que eu estou falando tão vagamente assim? Porque cada um desses assuntos que eu falei agora, cada um desses itenzinhos é sobre a visão da autora, da Kaori Yuki. O deus dela, na visão dela, é muito diferente. Os anjos, eles não são, tipo, são seres que ajudam a humanidade, só que também tem anjos que estão ali, perto de Deus, e, de um Deus, e fazem merda, fazem cagada, eles fazem pela fé que eles têm em alguma coisa. Às vezes não no próprio Deus, mas na fé em algum outro ser. A história começa como? Começa mostrando a vida do Setsuna Mudo. É um adolescente de 17 anos que tem uma paixão, ele ama a irmã dele. E não estamos falando de amor fraternal, estamos falando de amor homem e mulher, cara. Tipo, já começa nessa parte. Ela já dá um entender de amor incestuoso. Que ele tenta renegar, né? Não, eu não quero. Tanto é que ele mora com o pai e ela mora com a mãe, que é a Sarah. Sarah mudou, depende de quem fala e de qual região do Brasil você está, que eles dois estão só na mesma escola. E ele, coincidentemente, assim, ele é a reencarnação do anjo orgânico, Alexiel, que é o anjo que, digamos assim, existe Deus, e abaixo de Deus existe o anjo orgânico e o inorgânico, e abaixo deles toda a casta angelical. Aí a gente desce até, gente, e até pra baixo são os demônios. Ok. Vai pra baixo, né? Aí pra baixo vai descendo. Vai chegando no subsolo, depois vai chegando na turma do Tengentoba Gurelaga, então aqui vindo no subsolo. Caramba! Depois vai até que chega no centro da Terra, que chega o inferninho lá, até quentinho e tal. Porque ele, um rapazinho estranho, que quer dar uns catas na arma dele, é a reencarnação do Alexiel. Aconteceu algumas coisas no começo, lá envolvendo a guerra contra Lúcifer, pra você ter uma ideia. Com a anjo inorgânico e o orgânico, que ela foi considerada traidora. E ela foi condenada a ficar reencarnando em seres humanos e tendo vidas sofridas. Pra sempre lembrar do crime que ela cometeu contra a caça angelical e contra Deus. E nessa encarnação ela é o Setsuna Mudo. O mangá, nesses 40 volumes, ele mostra toda essa divisão de amor que ele tem com a irmã dele, a retribuição da irmã dele pra ele, e meio assim que Divina Comédia, porque tem a fase da Terra, Inferno e Céu. Então é bem Divina Comédia. E o final é o final justo pros dois. Deixa tudo legal. A Kaori Yuki, a única falha que eu acho dela é que cena de batalha ela fica meio
Eu dava uma cena, uns 6 das cenas de batalha que ela faz. Ela desenvolve muito bem o psicológico, ela desenvolve muito bem o sentimento do personagem. Mas chega uma batalha, você fala, podia assim ser mais ou menos pra cima, né? Ou mais ou menos pra baixo. Posso defender? Mulheres, eu não estou sendo preconceituoso, estou falando sobre o geral. As mulheres não se focam nas batalhas. E você vai pegar um Katekyo Hitman Reborn. No começo era só comédia. Depois ela meio que foi... Não foi obrigada, mas ela teve que colocar batalha. E tem batalhas que você olha e que você fala... Pô, muito bonita essa batalha, muito bom, tal, tá maravilhosa essa batalha. Mas tem outras batalhas que você... É que ela até... digamos assim, ela teve que colocar conflitos físicos por causa que os personagens pediam. Aí eu estou defendendo a pessoa que estava defendendo antes, veja só. Porque ela teve que colocar conflitos físicos por causa que os personagens tinham um background, que tinham raiva, que tinham ressentimento sobre um certo personagem, ou sobre a personagem principal. E tinha que batalhar daí. E tinha que haver batalha física. Ok. Só que, às vezes, como que ela executa no papel a batalha, pra mim fica meio xoxinho. Só que na parte sentimental ela pega certinho. Ela joga pra você, ó. Olha que legal esse personagem. Olha que filho da mãe é esse personagem aqui. Olha que traíra é esse. Olha que cara legal é esse. Olha como que ele não é tão sem coração como você pensou. E é um shoujo assim... Animal, vai ter o romance? Sim, vai. Só que ele é sofrido. Ele não vai ser... Ai, mamão com açúcar. Ela no começo fica meio assim com ele. Ele desce ao inferno e sobe até o mais alto dos céus pra pegar ela de volta. Pra você ter uma ideia. Do tanto que ele ama a própria irmã. E é muito legal. E... leiam. Não tem cenas tórridas, não tem sexo, não tem nada disso. Até tem uma cena que é memorável, só que eu não vou contar porque é muito spoiler. Isso é spoiler, sim, federal. Você não lê mais se você ouvir o que eu ia falar. E eu não vou falar por causa disso. Então é isso. Angel Sanctuary pra mim. Recomendação Supimpa Pichu Pichu do Fabrício. O segundo vai ser Slandunk. Slandunk, cara. É lindo. É excelente, velho. Putz, do mesmo autor que fez Vagabond, que ele fez um mangá também de basquete chamado Real, que é um mangá de basquete para deficientes físicos, de cadeira de roda, manja. Ele fez um mangá com isso, e ele adora mangá de basquete. Tanto é que teve gente que falava, Vagabond demorou anos pra ser feito. O Slandunk e o Real foi num tiro só. Quando o amor dele foi tanto que ele não conseguia parar de fazer. O Vagabond é como tem uma parte histórica, como tem uma parte... Vagabond, pra quem não conhece, é a história de Miyamoto Musashi. E, por favor, tenta entender qualquer coisa de Miyamoto Musashi. É excelente, velho. O cara é bom demais, velho. É bom demais. Mas outra hora a gente fala de livros, outra hora a gente fala de Miyamoto Musashi, porque ele merece se bobear um podcast só dele. O Slandunk conta a história do Hanamichi Sakuragi. Cara, é um cara alto, cabelo vermelho, ruivo e tem cara de brigão, velho. Ele entra no mundo do basquete, assim, com a única pretensão, impressionar uma garota, que ele se apaixona na hora. O mangá em si, ele tem, aqui no Brasil foi colocado com 31 volumes, conta a história do Hanamichi, que ele vai subir, ele não sabe nada do basquete, ele é nossos olhos e nossos ouvidos, nosso tudo ali, pra saber sobre regras, e ele é bem didático sobre isso. O Slandunk é didático demais sobre basquete, e é um didático bom, não é um didático chato. Ele vai falar pra você regras de basquete, vai falar sobre táticas, sobre rotina de jogos, treino, isso. Eu gosto bastante disso porque até sou meio suspeito. Eu amo basquete, é o esporte que eu mais gosto, mas é lindo de ver. E qual que é a motivação maior do que uma mulher, né, pra fazer alguma coisa? Cara, e ela é irmã do capitão. E spoiler, é sim, porque isso acontece no segundo episódio, no segundo capítulo já estão falando isso. Ela é irmã do capitão do time, que é o Gory, que é um cara muito firmeza também. Ele é outro personagem muito, muito marcante. Todos os personagens de Slandunk, pra falar a verdade, são marcantes. Você pega um traço deles e fala, nossa, esse cara é muito legal. Esse cara aqui, ele é centrado. Tem o gênio do time, tem o Hanamichi, que sempre pensa que é o gênio, só que ele faz tudo no instinto. É isso que é legal, ele joga com instinto. Ele não joga muito com esquema, ele tem um instinto de jogador. Isso que é a maior qualidade dele. Mesmo ninguém acreditando nele, essa é a maior qualidade dele, tem instinto pra jogar. Ele consegue fazer coisas impossíveis por causa desse instinto dele. Praticamente impossíveis, né? Sim, tem jogadas que você fala, não acredito que ele fez isso, e ele faz. E depois de um tempo ele começa a não ter mais essa motivação pela garota, tem atração por ela,
só que ele começa a levar o basquete mais a sério. De um certo ponto do mangá, ele começa a levar o basquete mais a sério e se torna um jogador de basquete, além de gostar da garota. A garota fica não no segundo plano. Pro mangá, ela fica no segundo plano. Pra ele, não. Pro personagem. Mas pro mangá, ela fica em segundo plano pra mostrar os jogos, pra mostrar como é a evolução dele no jogo. No começo, ele não sabe dominar a bola. No final, ele tá capengando, mas ele consegue. Ele já tem uma evolução. Você torce por cada jogada certa dele. E por cada erro dele, você... Putz, velho. Não acredito. Por cada passe que dá certo, por cada cesta que ele consegue acertar com firmeza, que você fala, não dá, e ele vai acertar. Falei, parabéns, velho. Eu dá calafrio. As últimas partidas, dá calafrio, velho. Você vai vendo, você fica na tensão, vendo o mangá na rua. Eu gosto de ler na rua. E as pessoas ficam lendo, eu com a cara de nervoso, olhando um bloco de papel, que é o mangá. Tipo, meu... É animal, cara. O mangá que consegue transmitir essa sensação de movimento, de urgência e de fodacidade, se posso dizer assim, num mangá de esporte, velho, o cara é campeão, velho. Por favor, pra mim é excelente. E nesse tema de esporte é uma coisa meio complicada que às vezes não dá pra passar tudo que você consegue ver, por exemplo, num anime. O anime consegue passar mais coisas, até a parte de movimento e tal, mas ele é muito bem trabalhado, até a parte dos dribles. Dribles não, é fintas que fala. As movimentações dele na quadra. Mostra muito bem esse mangá que às vezes você pensa, ele não vai conseguir passar bem isso, mas ele consegue. De uma forma linda. Ele tem um estilo próprio pra mostrar a movimentação que é animal, cara. Você sente, você vai de um quadro a outro do mangá e você vê a movimentação do cara. Cada finta, cada drible, pode chamar-se de drible também, cada jeito, cada sinal que o cara dá que ele não vai fazer o que você tá pensando, e você lê de novo e vê, cara, ele já tava dando todos os sinais de tal jogada, tipo, você entende, começa a entender esquema de posicionamento, fala, putz, que da hora, cara. Ele é didático sem você perceber, você tá aprendendo sobre basquete, você tá aprendendo sobre o jogo, você vê o que é trabalho em equipe, você vê as pessoas, vê sobre uma história de redenção. Parece exagerado? Sim. Mas tem histórias de redenção, tem histórias de aprendizado, de humildade e tem história de superação. Tudo isso no mesmo mangá, em 31 volumes no brasileiro, né? 31 volumes, você vê tudo isso. E, cara, você torce até o final. Porra, que da hora. Eu tô tentando não falar palavrões demais pra qualificar esse mangá, porque é muito bom. Então, Slam-Dunk é a minha indicação, segunda indicação hoje. Valeu! E você, Wesley, sua segunda indicação e última do nosso programa. Minha última indicação hoje é sobre Shokugeki. Caramba! Shokugeki no Soma. Eu acho que é esse como se pronuncia. Eu nunca vi a pronúncia desse mangá. Shokugeki no Soma, alguma coisa assim. Você quer dizer que solta o cheque e não soma. É mais ou menos isso. É só falar isso, solta o cheque e não soma. Shokugeki no Soma conta a história de um garoto chamado Soma, que ele trabalha numa... É isso mesmo, é o Soma. Eu pensei que o inimigo dele seria a subtração. Não, cara, é a divisão, cara. Nossa, pior. Mas então, ele é um jovem que trabalha no restaurante que o pai dele tem, aqueles restaurantes familiares. Por exemplo, vamos por aí a barraca de lamen do Naruto. Pode falar. A gente pode dizer que o protagonista é um cara muito positivo. Com certeza. Só não pode fazer junto com o negativo, senão ele fica negativo. Não pode catar um cara depressivo que se ferra, né? É absurdo. Mas continue, por favor. Nossa, já foi longe. Mas então, ele trabalha no restaurante familiar do pai dele, que é especializado em receitas do dia. Depois a história passa no começo ele defendendo o restaurante do pai dele que estão querendo comprar. Depois no final do mangá, assim, logo no início, ele fala. No primeiro, o pai dele fala, vou fechar o restaurante por um tempo aí, mais ou menos 1 ano, 2. Vou viajar o mundo trabalhando em restaurantes e você vai pra escola aprender culinária. Tipo, ele meio que obriga o filho dele a estudar se ele quiser assumir o restaurante dele. Porque o filho sempre fala, eu vou querer assumir seu restaurante. Ele fala, você não vai deixar esse restaurante aberto, você vai lá estudar e se você conseguir se formar, você pode trabalhar aqui como você quiser. E essa escola é a maior escola do Japão de culinária. Vai gente de todo mundo pra lá. Tem italiano, tem chinês, tem de todo mundo, vai lá, é a elite. A elite de culinária vai lá. Pra aqueles lá, restaurantes de 5 estrelas, por exemplo. Sim.
Depois o pai dele começa a viajar no mundo trabalhando nesse tipo de restaurante. Que é mostrado que depois que o pai dele estudou nessa escola. E o pai dele é um dos maiores chefes gastronômicos do mundo. Caramba. Ele, na escola, ele se formou em segundo colocado, sendo um preguiçoso. Nossa senhora. E o filho dele sempre tá lá, o filho dele já perdeu mais de 300 vezes em competições com o pai dele pra ver quem ganha no melhor prato. Nossa senhora. Teve mais de 300 concursos que ele perdeu pro pai. Depois ele vai lá pra escola, meio que obrigado. No começo ele quase não entra na escola, porque a prova é rigorosa, que é pra fazer uma receita pra uma garota que chamam ela que tem a língua de Deus, que ela consegue só com poucos, uma colherada de um doce, ela consegue saber do que é feito, os ingredientes que tem lá e tal, e ela é muito rigorosa nas comidas dela, nos alimentos. Depois ele quase não entra, mas ele acaba entrando, depois ele começa a passar na parte das aulas, tem aula de como fazer um soufflé, tem aula que depois tem tipo um acampamento onde que vai tirar alunos. Quem não passar na prova do acampamento que vai ter de culinária vai ser eliminado da escola. E a escola falam que é uma sobrevivência mesmo, aquela escola, que poucos alunos se formam, mas os alunos que se formam é a elite gastronômica do mundo. Um ex-professor, por exemplo, que aparece, ele trabalha na França, tem um dos maiores restaurantes da França. Depois, entre outras pessoas que vão aparecendo durante o mangá, e ele vai toda essa parte, além de eu quero ser o melhor cozinheiro e superar meu pai, ele vê a situação dos amigos dele, ele tem desafios entre as pessoas que são gênias gastronômicas, pessoas que falam que ele é um Zé Ninguém, mas que ele é um pobre, tipo, na verdade ele não é pobre, mas o pai dele sempre manteve essa parte assim, entre aspas, humildade. Depois ele nunca soube, entre aspas, sobre comidas assim. Ele sempre cozinhou de uma maneira que é bem trabalhado, para fazer alimentos de alta qualidade. Mas ele nunca pensou que era isso. O restaurante dele é para atender qualquer pessoa da rua. Depois ele sempre trabalhou isso, mas num nível muito alto, por causa do ensinamento do pai dele. Tá. Depois a turma pensa, você é um Zé Ninguém, mas depois quando ele começa a cozinhar, a turma vê a habilidade dele que é muito elevada. Que ele veio de um restaurante entre as familiar, mas o nível de preparo de alimentos, ele não perde pra ninguém. Eu ia até falar, tô vendo aqui, tem algumas imagens aqui de alguns personagens, eu achei bem legal o desenho, tá? Ele dá essa familiaridade com a cozinha, ele tem algum esquema que ele faz. Como a gente tá falando que tem essa coisa de movimentação, tem essa noção de preparo, que você consegue ver o progresso de uma receita, por exemplo, num capítulo. Assim, curiosidade porque eu não li, então... Sim, mostra bem isso. Por exemplo, tava tendo um campeonato lá pra ver um dos melhores cozinheiros. Depois uma garota, ela pega um peixe que não pode ser preparado numa tábua, que você tem que cortar ele inteiro. Depois ela coloca ele num gancho, deixa ele levantado, daí começa a cortar o peixe e fala que tem toda uma preparação especial, tal. Depois cada episódio vai mostrando, a gente vai fazer, por exemplo, um onigiri. Depois mostra os ingredientes que vai usar, como que vai preparar gyoza, por exemplo. Ele fala assim, ele vai numa escola, depois ele ensina os alunos a fazer uma gyoza especial, colocando outros ingredientes. Depois coloca, vamos colocar frango, vamos colocar carne de boi, vamos colocar catupiry, vamos colocar qualquer coisa aqui. Catupiry, frango catupiry. O que eu acho que, então assim, comparando muito por cima, tá? Muito por cima, que seria mais ou menos a culinária fantástica, com a culinária fantástica do Toriko. Porque ele tem os ingredientes, só que aqui tem uma coisa pé no chão, aqui é pé no chão mesmo. Sim. Então, são dois, tipo, Toriko e esse que você falou... Shokugeki no Soma. Só joga o cheque no Soma aí, mano. Isso aí é muito nome esquisito, cara. Muito cabuloso esse nome japonês. Que eles são dois tipos de culinária diferentes. Tipo, o Toriko tem sua culinária mais fantasiosa, que tem itens. Uou, pudim! Do arco-íris, que ele faz uma gelatina arco-íris que vai mudando com o paladar quando você vai comendo. Mas também tem essa parte de culinária no Toriko, mas não é o foco. Sim. Mostra a preparação, tal, mostra a preparação de algumas coisas, mas não dá pra fazer hoje em dia. Ali é mais a caçada, aí tem tal. E não dá pra fazer na terra isso, tem alguns ingredientes que não dá pra consumir. E aqui, nesse mangá, ele é mais voltado cara, você vai ver e da fome você vai poder fazer aquilo. Sei lá, eu pensei nessa facilidade, tipo, você falou gyoza, você pegar o cara, ele fez o gyoza, sim. Por que não? E o cara lá no Japão, só no Japão que vai ter essa cultura, tem os ingredientes mais fáceis.
ou se você morar na Liberdade, parabéns pra você, que você vai ter mais facilidade de achar esses ingredientes, e acabou de ler o mangá e, pô, por que não? Vou fazer. E vai e faz, porque você teve um pouco do guia do mangá. Se você achou meio estranho alguma coisa, vai na internet e já busca alguma coisa. Sim. Mas eu acho que é bem explicadinho, não vai ter certa dificuldade. Eu acredito que tenha essa mecânica de ser didático pra pessoas com fome. Sei lá, uma coisa assim. Até a capa do mangá teve uma competição pra, na segunda página assim, do mangá, mostrar qual que seria a receita vencedora. A turma mandou receitas pra lá, pra revista, que é o Waking Jump, que publica, junto com One Piece, Naruto e tal, Shonen Jump. Ela tá na Jump semanal, Toda semana. Shonen Jump, isso. E pra você ver o nível do mangá. Pra estar na Shonen já tem 68 capítulos, 67 capítulos mais ou menos, e continua no nível bom, que a turma tá gostando, e vai ter uma história ainda contínua. Ainda vai ter mais capítulos. Sim. Porque até o tema culinária, né, bem extenso, cara. Dá pra você, mesmo se for uma receita simples, às vezes a receita simples vai subindo até uma receita complexa, vai ter assunto demais ainda. Se for só nessa parte, só mostrar, adquirir conhecimento sobre comida, sobre sabores, tem muita coisa. Quem faz culinária, por favor, dá um toque aí se é assim mesmo. Com certeza deve ser assim, cara. Deve ter assunto pra caramba, deve ter estudo pra caramba. Sim, ele, por exemplo, no mangá fala sobre culinária genética, que a turma pega utensílios, por exemplo, aquela centrífuga para sangue e usa isso para separar alguns ingredientes para ficar com um sabor maior. Ou tipo, faz um caldo de tomate e depois separa isso. Não tô colocando um exemplo assim, mas ele tem toda essa parte de mexer a parte genética dos alimentos para melhorar, ou para dar uma visão diferente do prato, para ter um efeito visual diferente, para até, por exemplo, mudar de cor ou outra coisa assim. Depois tem essa parte, além do simplesmente culinária, mostra bastante parte da culinária dele, uma culinária mais simples, mas ele levando essa culinária simples para um povo crítico de alto nível, de gente que vai em restaurante de 5 estrelas. Depois tem todo esse trabalho, tem bastante modo que mostra, fala que às vezes do forma que você corta, às vezes o que você vai ter para preparar, às vezes os ingredientes são poucos. Por exemplo, ele fala uma vez assim, uma hora uma garota ela quase é expulsa da escola porque ela ficou com os piores ingredientes e com isso ela não conseguia fazer a receita que o chefe pediu. Depois ela é quase expulsa por isso, por causa de um ingrediente de má qualidade. Depois tem todo esse trabalho assim, falando, explicando, um ingrediente de má qualidade não vai poder fazer tal coisa, ou até a forma de cortar, você tem algumas coisas que você tem um corte específico. A carne, fala que a carne tem níveis, não só simplesmente o corte da carne, uma picanha, não. A forma, a qualidade da carne do animal de onde é tirado também tem diferença, preços e tudo mais. Entendi. Então, mais algum adendo antes da gente fechar? Eu acho que é só isso. Vejam e tenham fome quando leiam e preparem alguns salgados, algumas coisas assim pra ir comendo junto, que precisa. Beleza, então. Então fechamos aqui. Muito obrigado, Wesley, mais uma vez. Eu que agradeço, vou estar aqui sempre, se for preciso. E se não for preciso também, sempre aqui, vamos conversando. Tô de intruso, vamos conversando, vamos falando, vamos dando indicações, vamos falar sobre alguns animes, alguns jogos, alguns filmes, algumas coisas aí que eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir. Sim, tem muito mais onde ver isso. Eu espero que vocês gostem das indicações se você quer que nós nos aprofundemos em algum desses temas, fala com a gente. Tem nosso e-mail, que é contato@catadoresderelíquias.com.br. Tem nossa página no Facebook, facebook.com/catadoresderelíquias. Twitter, nós não temos, sou um cara legal, eu não fico sempre na internet. E tem o próprio blog, www.catadoresderelíquias.com.br. Você pode colocar nos comentários lá o que você achou. Achei horrível, achei legal, não curti, não é isso, não é aquilo. Falem, respondam nossos apelos e digam se a gente tá errado, se a gente tá certo, se ficou legal, se não ficou, e se vocês querem que nós nos aprofundemos em mais algum assunto. Críticas, sugestões e também falar, você querem ouvir alguma coisa específica, fala sobre tal anime, fala sobre tal jogo que é uma coisa legal, pode manda aquela crítica construtiva também, falando, vocês podem melhorar na forma que tá falando tal coisa, manda aí, a gente vai ler.
Não vai ficar aquela coisa parada, vocês só vão falar e a gente não vai dar aquela vistada, aquela olhada. Sim, que esse é muito mancado, você pegar um comentário, então, ó, ficou legal pra caramba e tal, você podia falar disso. Aí você fica esperando a resposta e fica lá, parada, um saco. Se quiserem mandar no Facebook, que eu estou vendo, eu vou ver tudo que vocês mandarem pelo Facebook. Quiser mandar um direct message lá, uma mensagem assim em particular, eu vou ler, vou responder. Tá aí, tá aberto, só ver, só olhar, só ouvir, só beleza, só boniteza aí. Se quiserem, se for uma pessoa mais classuda e quiser mandar um e-mail formal e bonito para o Catadores Relíquias, como já disse, contato@catadoresrelíquias.com.br e eu respondo para vocês também. Quer mandar no comentário do site, do blog, ou site, ou blog, eu não sei, que é www.catadoresrelíquias.com.br. Estou repetindo isso pela segunda vez porque sou um cara legal. Mandem, por favor. Então é isso, muito obrigado, valeu por sua paciência e por sua audiência e bye, valeu! Falou!